Olá, sejam bem-vindos ao Reticências Tarô. Eu sou o Diego e vou fazer uma leitura de previsão para o signo de Virgem. Virginianos, feliz 2026 para vocês. Espero que vocês estejam bem. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, são muitas energias. Peguem o que for para vocês, o que fizer sentido, o que não for, vocês deixem aí para o coleguinha. E caso vocês queiram uma consulta na energia de vocês, aqui na descrição do vídeo vai ter o número do WhatsApp, vocês podem entrar em contato e agendar a consulta de vocês. Bom, eu já vou mostrar as cartas aqui para vocês. A primeira carta que saiu tá bem bacana. Saiu 4 de paus, o sol e a temperança e o 3. Ok, tá. 4 de paus, o sol, a temperança, 3 de paus, e aqui no fundo a gente ficou com o 5 de paus. Agora eu vou tirar algumas cartas com o baralho da Pombagira, a Dona Madalena. Bom, o que eu posso já... foi rápido. O que eu posso falar para vocês já adiantando. Depois de uma... bem. Depois de uma... talvez uma confusão aí que teve no final de 2025, o ano de 2025 no geral ele foi um pouco confuso, um pouco pesado, por conta aqui do 5 de paus. Vocês podem ter vindo de algum conflito, de alguma coisa que fez com que vocês se sentissem até um pouco perdidos. E só que aí esse conflito todo entre várias pessoas, pode ser com família, no trabalho, no relacionamento de vocês, desse conflito surgiu uma oportunidade. Surgiu a luz, surgiu o sol. Sabe onde está a luz no final do túnel? Quando tá tudo, parece que tá tudo dando errado. E aqui a gente tem o sol. Quando o sol sai na leitura, eu costumo dizer que tudo aquilo que estava escondido, que lembra um pouquinho a lua, o arcano da lua, começa a ficar claro, né? Começa a ficar muito visível, seja Um algumas mentiras, amor, relacionamento, etc. Mas eu acredito que a leitura de vocês hoje vai partir um pouco mais para o lado que a gente gosta, que é o lado financeiro, que é o lado de dinheiro. Porque aqui a carta da Pombagira saiu as moedas, o lápis, que fala sobre notícias breves que chegarão, e aqui a mão que cumprimenta, né, que são os acordos, etc. E complementa com a lua, desculpa, a luva, né, que fala sobre aí acontecimentos passados que podem ter gerado alguma perda, alguma coisa. É interessante como as coisas se complementam, né, com um baralho e outro se complementam. Então, realmente, virginianos, vocês podem ter vindo de um conflito, alguma perda, algo. É interessante que as leituras dos signos elas estão um pouco parecidas, as energias elas lá no fundo, no cerne, elas estão parecidas. Então vocês vendo esse episódio estão passando por isso, porém calma, que energias e notícias boas elas vêm aqui através do lápis. Vocês vão ter uma vitória, né? O 4 de paus fala sobre vitória, não como o 6 de paus, que normalmente é aquela vitória um pouco mais que todo mundo vê, né? Que tem o cavaleiro ali passando no meio de todo mundo, mas talvez uma vitória que vocês, não que não seja grande, que não seja para se comemorar, mas sabe aquela vitória que muitas vezes a gente decide contar só para as pessoas que estão próximas e que, na minha visão, a gente faz muito bem em não falar demais sobre a nossa vida, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre as novidades. A temperança, ela fala sobre tranquilizar os ânimos, acalmar os ânimos, que aqui é a espiritualidade, a gente tem a imagem do arcanjo Gabriel, eu vejo como Gabriel, aqui a taça que está purificando, né, ele passando a água de uma taça para outra, e o 3 de paus. Por que isso para mim diz sobre lado financeiro e lado dinheiro? O 3 de paus, inclusive, ele fala, sai de uma estagnação 2 de paus e vai para um intercâmbio, para contatos, para reuniões, para entrevistas. E aqui as moedas fala sobre chegadas, né? O lápis sobre notícias que chegarão.
Então, resumindo, virginianos, que a leitura de vocês ela está bem objetiva, né? Não dá para ficar interpretando muito, indo para um lado para o outro, ou muitas opções. Vocês saem de um conflito, estão passando por um conflito muito grande, aí e saem disso no momento certo e as coisas começam a acontecer. Não como mágica, né? Mas vocês já vêm sentindo algo, vem empurrando vocês para fora desse relacionamento, para fora desse trabalho. E aí, o que eu consigo falar para vocês de conselho é cuidado com aquilo que vocês dizem. Cuidado com o que vocês falam sobre as pequenas vitórias que vocês têm, virginianos. Sei que o virginiano tem a fama de ser muito pragmático, etc. Mas o virginiano, quando é muito amigo, ou quando ele confia na pessoa, ele realmente acaba falando algumas coisas, ele se sente à vontade, eu acho que isso é o normal da vida, né? Quando a gente se sente à vontade com alguém, é porque a gente confia. E a confiança é uma coisa muito bacana, né? Que a gente precisa preservar e que a gente precisa respeitar, precisa levar muito em consideração. Só que nem todo mundo é assim, né? Não dá pra gente, é uma coisa que eu aprendi na vida, que é não medir os outros com a nossa régua, né? Não tem como. Então, às vezes, a gente precisa ficar de boca fechada, dar uma desconfiada, desconfiômetro, aí ficar em alta e não falar nada para ninguém. No mais, virginianos, a leitura de vocês está super positiva, né? Como eu disse, acho que a maioria dos signos está seguindo na mesma leva, né? Que é sair de um ano pesado, como foi 2025, um ano um pouco mais difícil, para um ano em que as coisas começam a fluir e acontecer. Então, virginianos, de novo, eu desejo para vocês um feliz 2026. Obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês fiquem bem e até semana que vem.